As sequelas deixadas pela Covid-19 têm afetado a vida dos pacientes. Os sintomas são os mais variados, desde respiratório como uma trombose. Alguns pacientes da região relatam quais os sintomas que sentiram e como fazem para tratar essa situação. Depois da Covid eu fiquei com sequela, né? Fiquei com dor no peito. Dor no peito o senhor tem? Dor no peito, assim, e tontura. E fraqueza, assim, e falta de ar, né? Há quanto tempo que o senhor teve Covid? Faz 32 dias que eu saí do isolamento. Não ficou internado? Não cheguei a ficar internado, mas tirei 12 dias de cama. 12 dias, 12 o senhor ficou dias. em casa, Uhum. mas na cama. Na cama, mas passei mal, passei muito mal. E agora o senhor está fazendo exercício para respiração. Para respiração. Para respiração e essa dor no peito. E tem melhorado? Tem ajudado? Hoje é a segunda vez, já tô melhorando. O senhor já sente uma diferença? Sinto uma diferença. Que bom. Mas não é fácil. Não é fácil. Nossa vida é uma doença muito triste, né? A gente não se desespera, né? Quase que entra em depressão, até parece, mexe com a cabeça da gente, né? E agora o senhor está tratando também tudo isso? Não, da cabeça não, porque por enquanto não. Mais a respiração mesmo. Mais a respiração. E o senhor teve Covid recentemente? Sim, positivei faz um mês atrás, um mês e pouquinho. O senhor ficou internado? Sim. Quanto tempo? Eu fiquei 8 dias internado. 8 dias. E conseguiu se recuperar? E Sim. agora tá fazendo aí esse tratamento para ficar 100%? Para melhorar a respiração. Para melhorar a respiração. Bem comprometido, né? Ah, entendi. E o que o senhor vem fazer aqui aqui na secretaria? Quais os exercícios? Eu vim fazer fisioterapia, exercício pulmonar, né? Fortaleceu. E tá melhorando? Como que o senhor tá vendo isso? Sim, melhora bastante. Melhora a respiração? O dia que a gente faz os exercícios, à noite já fica bem mais tranquilo. Luiz Carlos Campos, o Catarina, teve a doença em novembro de 2020 e ficou com muitas sequelas. Ele foi o primeiro paciente a receber alta da Santa Casa de Irati da ala Covid e ficou 26 dias internado. Ele comenta como está sendo o tratamento. Ele deu uma modificada. A minha vida não é normal como ela era antes da Covid. Eu fiquei com problema de estômago, intestino. Então Mas são ficou coisas pequenas que a gente vai resolvendo. Né? E o senhor faz acompanhamento com fisioterapeuta? Como é que é? Ele fazia no começo. Começo. Agora tô ele faz fazendo sozinho. Eu mesmo aprendi com a fisioterapeuta e estou fazendo. Porque eu fiquei 10 dias na cama sem andar, fazia tudo na fralda. Meus filhos, de madrugada, às vezes eu acordava o marido dela, ou acordava o Anderson, meu filho, que mora aqui do lado. Aí eles vinham, me viravam, porque eu não podia. Fazia nada. E hoje, com a graça de Deus, estive na cidade hoje, andei a pé com a mulher e com a minha neta e o meu filho. Andei por tudo lá. Sinto fraqueza, cheguei com as pernas tudo inchadas, os pés, mas já mediquei. Mas eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar. E agradeço as orações da minha comunidade. Eu recebi, até aqui na minha casa, pessoas da Assembleia de Deus. Vieram fazer oração aqui no meu quarto. Depois que eu vim. E fizeram vários cultos, tanto na minha comunidade, os evangélicos, como lá na Vila São João. E recebi oração da Vila São João, Gutierrez, aqui da comunidade e do centro da cidade. Agora o doutor João Henrique, esse cara, se eu fosse um cara rico, mas eu me considero rico, porque é a terceira vez que eu recebo a vida de volta. O Hospital Regional de Irati para mim foi como é que se diz? A minha casa, a minha família, a mesma coisa. E agora, atualmente, como é que o senhor está se sentindo? Atualmente, eu estou um pouco sem memória, porque eu tenho um diabetes muito elevado, não posso dizer que é tudo da Covid. Eu cheguei da cidade com os pés tudo inchados, mas já passei a pomada, já está desinchado, tá? Né? Eu tinha muita dor, aí a minha nora trouxe uma pomada lá que eu nem sei,
boa mesmo para valer, tá, a dor nas pernas acabou, só tinha dor aqui, porque eu não paro na cama, eu me mexo a noite inteira. Estou comendo bem, graças a Deus, não como eu comia, mas até é bom, porque senão eu estava virando uma bosta, e graças a Deus eu... Nossa, olha, a maior felicidade. Bom, nossa experiência maior é com pacientes que passaram por internação hospitalar, pacientes que necessitaram ficar internados devido ao quadro pulmonar da Covid-19. Esses pacientes apresentam como sequela dispneia, né, que é a falta de ar, mialgia generalizada, que é uma dor muscular intensa, cefaleia, que é a dor de cabeça, sintomas de depressão, náuseas, vômitos, diarreia, ou seja, uma gama muito grande de sintomas que esses pacientes apresentam. O que esses pacientes devem fazer? Primeira coisa, procurar seu médico de confiança, relatar os sintomas e instituir o tratamento proposto pelo seu médico. Uma coisa que eu indico para todos os pacientes que saem de alta do hospital é o serviço de fisioterapia, o acompanhamento com o fisioterapeuta, tanto para a parte respiratória quanto para a parte muscular. Isso ajuda bastante. Esse acompanhamento tem que ser feito por um médico, não pode fazer sozinho, doutor? Não. Tem que ser acompanhado por um profissional de saúde, médico, né? Por uma equipe multidisciplinar. Não esquecer também do nutricionista, né? Do psicólogo, do terapeuta ocupacional, todos os profissionais, ou seja, uma equipe multidisciplinar que irá acompanhar esse paciente. Quanto às outras sequelas, elas podem ser de todo tipo, né? Vamos começar pelas sequelas neurológicas, né? Pacientes que podem apresentar AVC após as internações, infartos, né? Problemas de coagulopatia, onde a gente está vendo casos de trombose, vasculites, tudo isso após a internação, né? Uma sequela leve, muito simples de ser tratada e é aqui, até onde a gente sabe, a única doença que apresenta isso é a perda do olfato e do paladar, né? Isso é uma clínica leve, onde o paciente mesmo pode estar buscando uma solução desse problema, que ele pode acessar o YouTube através da internet e buscar videozinhos, né, de como recuperar o paladar, como recuperar o olfato, né? Que são exercícios simples que ele mesmo pode fazer em casa, né? Aqui em Rio Azul, a Secretaria de Saúde elaborou uma estratégia para tratar as sequelas da Covid-19. Um questionário é enviado para todas as pessoas que tiveram a doença para saber quais são os sintomas. Assim, uma equipe de profissionais está disponível para tratar do paciente. Encaminhando esse questionário aos pacientes que a gente tem a listagem daqueles que já positivaram. Desde o primeiro paciente do ano passado que positivou até os mais atuais, nós fizemos uma listagem e a gente está encaminhando aos poucos esse questionário. Estamos usando um número específico, né, de telefone aqui da Secretaria para fazer esse trabalho. E a gente está encaminhando tanto via WhatsApp, como nós temos um e-mail que as pessoas podem responder para nós. E aí nesse questionário existem várias perguntas direcionadas em que, quando a gente faz a avaliação, a gente consegue definir qual é o setor, qual é a situação, qual é o sintoma mais premente de ser atendido, de ser visualizado pela equipe, né? Então a ideia é a gente conversar com o paciente, se não puder ser ao vivo, né? Que seja via WhatsApp, para a gente poder fazer essa avaliação inicial, que é uma avaliação muito básica, inicial, para a gente fazer os desmembramentos nos seus devidos setores. Jaqueline, você falou que são todos os pacientes, então não é só para aqueles que ficaram internados, para todos que tiveram a doença? Sim, todos aqueles que foram positivados, independente do grau, né, do problema dele, seja a nível básico, ali simples, que ele teve poucos sintomas, ficou em casa isolado com o seu familiar, até aquele que está retornando de uma hospitalização, que está retornando de um processo um pouco mais crítico, mais grave. A gente vai passar todos por essa prévia avaliação para que a gente faça essa definição de como está essa questão de apresentação de sintomas e sinais após o Covid, porque a gente sabe que após a infecção pelo SARS-CoV, né, está começando a aparecer várias sintomatologias e desenvolvimento de algumas doenças que previamente o paciente não tinha.
Jaqueline, como que funciona aqui em Rio Azul a questão de equipe para vocês estarem trabalhando, né, com os pacientes, a questão de equipamentos, de horário, né, que as pessoas podem estar procurando aí vocês para estar fazendo tratamento, né, ou para iniciar esse tratamento aí pós-Covid? Sim, na verdade, o que a gente colocou, né, na conversa com a Cris, de montar uma equipe, na verdade, para fazer esse monitoramento pós-Covid que a gente está chamando. A gente colocou os fisioterapeutas, que são 3, né? A Tatiana, a Fernanda e a Débora. A fonoaudióloga, que começou agora, que é a Paula. Aí nós temos a psicóloga, a Kelly. Temos a enfermeira, as 2 enfermeiras, que é a Cris, que é a secretária. A Maria Helene, que é a chefe da atenção básica, né? Eu, como farmacêutica. E aí a gente vai incluindo mais alguns outros profissionais que sejam necessários, que a gente veja durante o período que é necessário incluir. Então a ideia é a gente ter uma equipe multidisciplinar, que ao avaliar esse questionário a gente tenha disponibilidade, esqueci, a doutora Nilma, que é a nossa clínica, né? A gente tenha disponibilidade de encaminhar para esses profissionais, né? A gente fez um encaminhamento básico, colocando os sintomas e os sinais que a gente verificou no questionário, para que eles possam fazer esse trabalho de acompanhamento. Ou seja, a gente está tentando, né, ver esses pacientes, atendê-los e não deixar eles, para que eles venham com essa busca, com essa demanda espontânea. Bom, Jaqueline, as sequelas são de quase todos os tipos, né? Falando da parte emocional, ela pode atingir o paciente durante a doença em si e depois, né? Pacientes que sofrem com ansiedade, síndrome de pânico, depressão, todos esses pacientes a gente está tendo um cuidado especial para reavaliar e fazer tratamento nessa área psicológica, e a gente sempre pede o apoio do psicólogo, né? Para a gente evitar o retorno das medicações. Então ela vai estar sempre nos apoiando nesse sentido, né? E tem várias outras sequelas que a gente, com esse projeto, a gente está fazendo uma captação desses pacientes, né? Fazendo uma avaliação para poder direcionar. A gente faz a avaliação, pede exames, a avaliação física às vezes é o suficiente para a gente poder encaminhar esses pacientes para os lugares devidos. Às vezes só o psicólogo, e às vezes tudo, entra o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o médico clínico, o médico especialista. Então, cada um vai ser avaliado e direcionado conforme a sua necessidade. Doutora, tem uma sequela principal, assim, que a maioria dos pacientes tem? A mais comum é a respiratória, né? A dispneia crônica, uma tosse seca crônica, tudo isso por causa do acometimento pulmonar, né? Que esse é o principal, é o primeiro, né, que acontece. Então os pacientes queixam muito de falta de ar com pequenos esforços, né? Então a gente já direciona eles rapidinho para fisioterapia respiratória. Às vezes com 3, 4 sessões de fisioterapia respiratória, o paciente aprende os exercícios e continuam fazendo em casa. Aí a gente vai fazendo uma avaliação. Esses pacientes a gente tanto pode atender via ambulatorial, no agendamento, como os pacientes mais críticos a gente está indo até a casa. Uma sequela leve respiratória, a gente pode mostrar os videozinhos, nós mesmos clínicos ou os ACS são treinados para ensinar a fazer esses exercícios na casa, né? Porque às vezes é pouca coisa, né? Por isso que é importante a avaliação multiprofissional, multidisciplinar, né? Vamos toda a equipe fazer uma avaliação para fazer essa classificação. É leve, tem como fazer em casa? É moderado, temos que trazer o paciente até a unidade? É um paciente grave, não tem como fazer locomoção, a gente tem que ir na casa? Então esse questionário que é feito, ele já dá essa primeira triada, né? E os agentes de saúde sempre estão mantendo a gente informado do retorno do paciente até a casa. Esse trabalho que está sendo montado, esse projeto, é justamente para poder fazer a captação do paciente o quanto mais cedo possível.
para fazer com que ele retorne à vida normal dele o mais rápido possível. Como está sendo o trabalho de vocês, né, em relação a exercícios dos pacientes aí no pós-Covid? Então, a gente tem percebido, juntamente com os outros fisioterapeutas, que a maior parte dos pacientes que estão chegando até nós, eles estão com queixa principal respiratória, né? Algum comprometimento respiratório, pulmonar. Outra queixa também que está vindo muito são as músculos esqueléticas, né? Cansaço, fraqueza, fadiga, sabe? Então a gente está trabalhando em cima desses dois sistemas, né? Tanto o respiratório como o músculo esquelético. E vocês têm exercícios específicos aí para os pacientes poderem se recuperar, né? Ou ter uma recuperação em pouco tempo, né? Dependendo da condição que esse paciente chegue até vocês? Sim, a gente está fazendo uma avaliação, né? E é muito assim, específico para cada paciente. Então a gente procura fazer exercícios, né, inicialmente leves, conforme o paciente vai evoluindo, a gente vai colocando um pouquinho mais de resistência, né? Mas são exercícios respiratórios simples, que podem ser feitos em casa também, até a gente pede a colaboração deles para serem feitos em casa, que ajuda muito, né? O paciente se ajudando, a gente consegue inserir ele novamente, né, no seu dia a dia com maior facilidade e mais rápido, né? Tatiane, a gente sabe que as sequelas, né, como você mesmo disse, é a questão da respiração, né, do paciente. A fisioterapia ela é fundamental para isso, né? Então, o paciente precisa procurar e precisa fazer os exercícios para ele voltar e ficar 100%. Sim, é muito importante que eles passem por uma avaliação para a gente poder orientá-los, né, a forma correta de estar fazendo os exercícios, né, e a gente pede sempre a colaboração deles, passa atividades para serem feitas em casa, mas a gente precisa, né, sempre estar acompanhando eles para a gente ver a evolução, né, e possivelmente mais tarde ir dando alta aos poucos, né, fazendo desmame, às vezes uma ventilação que eles utilizem, né? Então tem que ser sempre com acompanhamento. Quanto às sequelas respiratórias, o paciente tem que aprender a se autoavaliar para nos procurar caso a avaliação inicial do agente de saúde não tenha chegado até ele, e entender o seguinte: nós temos acesso pela internet às aulinhas de exercícios respiratórios também pelo YouTube. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que entender que cada paciente foi afetado de forma diferente, um nível diferente, e a gente não sabe como ele retornou do hospital. Às vezes a gente tem um paciente com um pulmão assim, bastante afetado e a gente não pode exagerar no exercício. Então vamos com calma, se exagerar no exercício pode passar mal. Então primeiro passe por uma avaliação médica, uma avaliação do fisioterapeuta, né? Para poder fazer esse exercício em casa, depois que tiver aprendido, e fazer o que é adequado para o quadro dele.